canal do YouTube, que hoje é a primeira vez que você Ah, tá. entra ao Uhum. vivo, né, no YouTube. Você fazer uma breve apresentação sua lá, Tá, tá enquanto o bom? pessoal entra, né? Neuzira, Isso, oi. exato. Ah, então tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiane Tafuri. Eu sou gestora. Eu tenho a minha formação de base odontologia. Durante 17 anos eu atuei como dentista na clínica e, paralelamente, eu fui assumindo alguns cargos de administrativos na nossa cooperativa, na Uniodonto. Depois eu fui diretora administrativa, depois fui diretora financeira, aí assumi a presidência, fiquei lá 8 anos como presidente. Ao total foram 14 anos na gestão da Uniodonto. Depois eu fui sócia de uma agência de turismo, de intercâmbio, né, de estudantes de segundo grau que fazem intercâmbio fora. Aí depois eu montei um negócio na área de beleza. Então, assim, já me aventurei por esse mundo de empreendedorismo aí. E, paralelo, eu fui estudando a área de gestão, fui me apaixonando por ela. Durante esse tempo eu fui fazendo as duas atividades, até que chegou um momento que eu precisei realmente de focar na área de gestão, porque os desafios estavam aumentando, né? E eu me coloquei em algumas situações em que eu precisava de me preparar. Terminei recentemente um MBA na Fundação Dom Cabral, que era realmente um sonho meu desde do início da minha carreira, e agora eu pude concluir no final do ano passado. Então, são esses desafios aí que a gente vai aprendendo, né, na prática, estudando e na vivência que a gente tem. E como gestora, eu tinha muita dificuldade de desenvolver meu papel na liderança, né? Foi uma das dificuldades que eu tive, foi um dos maiores desafios que eu tive dentro da gestão. Então, como gestora, eu procurava muito curso, muito treinamento para a minha equipe, para mim, e eu não conseguia alguma coisa que realmente me resolvesse o meu problema. Então, eu tive muita dificuldade. A gente contratava, às vezes, empresas com metodologias canadenses, né? A Franklin Covey, vários, não vou nem citar não, mas assim, tinha várias que a gente conhece e são bem conhecidas no mercado, mas não tinha muito a ver com a nossa realidade. Então, há 7 anos eu resolvi montar a Together, que é uma empresa que ela trabalha como prestadora de serviço, e a gente vem fazendo na área de todas as áreas. A gente já fez na área de segurança, na área na área médica, né, que acaba sendo o meio onde que eu me formei. Então, a gente tem muito contato e acabou que foi uma do mercado que mais se abriu para mim, então, de muitas clínicas, hospitais, cooperativas médicas. E a gente vem trabalhando, então, junto com a Together, nesses últimos 7 anos. E foi uma experiência maravilhosa, eu adoro fazer isso. Eu falo que é a menina dos meus olhos, né? É o que eu mais gosto de fazer. Então, a gente agora, com a pandemia, ano passado a gente ficou praticamente o ano todo voltado mais para organizar a empresa de novo, porque como a área que eu atuava mais era na área de saúde, a questão da pandemia me deixou um pouco, né, deixou todos nós um pouco amedrontados. Eu não podia entrar dentro das empresas mais presencialmente, então a gente resolveu fazer esse infoproduto e aí acelerou um processo, um projeto que a gente já estava em andamento, ainda estava no embrião, e ano passado acelerou, e agora a gente está lançando esse infoproduto aí que foi um sucesso. A gente lançou a mentoria numa live, né, Adriana? E acabou que a gente fechou a Sim. turma logo durante a live mesmo, no finalzinho, a gente conseguiu ter um resultado muito legal. Eu fiz a proposta ainda, a início, de eu fazer essa mentoria de forma online, 100% ao vivo, né? Porque eu acho ainda que essa interação, ainda não fiquei segura de fazer só gravado. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente tem pessoas com experiência no grupo que a gente pode trocar. Eu acho que essa troca de experiência é fantástica. Então, o nosso produto ele é ao vivo e 100% online. E tem sido maravilhoso. Assim, a gente tem tido um resultado muito bom. Essa primeira turma está finalizando agora. A gente está no último módulo. E está sendo muito legal. Está sendo o mesmo resultado que a gente conseguiu presencial, a gente está conseguindo com ele online, que era uma preocupação que eu tinha, né, da gente conseguir manter a qualidade no online. E está indo aí. Agora nós estamos fazendo essa live hoje com esse tema que a gente sempre está lançando lá no nosso Instagram, onde a própria audiência vai dando deixas para a gente de qual que é o tema de maior interesse. Então a gente tem contemplado isso aí. E hoje a gente está abrindo no YouTube.
né? E vamos ver aí como que é esse novo desafio, né, Adriana? Sim, com certeza. Porque a gente gosta de desafio, né, Cris? Com certeza. E olha só, então vamos começar o tema de Vamos hoje? começar. Como lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho. Né? A Cris lançou as perguntas no início da semana, e aí nós coletamos 4 perguntas. Então, vou começar pela primeira, tá, Cris? Tá ok? Para você começar a responder. O que fazer para evitar conflito na equipe? Uma pergunta boa. Bom, quem não Eu teve uma gostaria que você pessoa... repete a Ah, tá. pergunta para o No pessoal do YouTube, né? YouTube ouvir o que você vai falar. Tá. Qual que é a exata pergunta? Como O evitar que fazer conflito? para evitar conflito na equipe? Tá. Então a pergunta veio: o que fazer para evitar conflito na equipe? Primeiro a gente precisa de entender assim, que o conflito ele não é uma coisa ruim, né? Quando o conflito é bem administrado, ele é interessante, porque se a gente for pensar em equipe de alta performance, eu não consigo ter um grupo de alta performance se todo mundo for padrão e todo mundo pensar de forma igual, né? E para eu não ter conflito, eu tenho que ter uniformidade, porque senão eu não consigo. A partir do momento que tem ideias diferentes, duas pessoas defendendo ideias diferentes, eu já gero um conflito aí. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? O conflito ele pode ser produtivo, ele deve ser bem aproveitado, porque é onde as pessoas colocam suas posições diferentes. Porém, quando a gente, na grande maioria das vezes, falta um pouco de maturidade, às vezes, para o líder, para conduzir esses conflitos que existem, né? Ou então as próprias pessoas que estão envolvidas, aonde entra com mais intenção de impor o seu ponto de vista ou a sua posição, do que está aberto a ouvir, né? A aprender ali com o grupo, o que não é demérito nenhum a gente entrar numa reunião. Quantas vezes eu entrei numa reunião defendendo um ponto de vista, com a minha certeza de que eu estava certa, que aquilo ali era a melhor forma com que eu enxergava aquela situação, a minha solução era melhor, e você, durante a reunião, você é convencida, né? Às vezes as pessoas, o líder tem que entender que quem está lá na ponta tem muito mais condição de trazer soluções mais adequadas do que o líder que está mais afastado. Então, quanto mais próximo você está do problema, mais fácil você tem a solução. E quando o líder entende isso, que ele pode entrar para uma reunião, ou um colaborador entrar para uma reunião com um posicionamento, e dentro da discussão alguém convencê-lo, isso não é demérito, isso ganha todo mundo, né? A gente tem que aprender a escutar e a entender que as opiniões divergentes elas são produtivas, né? A gente aprende muito com os outros. Então, eu vejo que é mais a falta de condução do conflito que é o problema, né? Como que as pessoas às vezes entram com a sua verdade absoluta, né? E muitas vezes a gente percebe que as pessoas às vezes entram para uma reunião não é para discutir, é para impor a sua decisão. Então, eu vejo muito isso, sabe? Que o conflito ele é muito interessante, porque eu não consigo ter uma equipe de alta performance se todo mundo pensar igual, se todo mundo for padrão. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Agora, o que eu posso evitar enquanto líder é o conflito improdutivo, né? É aquele conflito que desgasta, aquele conflito que não soma, aquele conflito que as pessoas querem mostrar que o seu posicionamento é melhor do que o outro. Então, assim, se você for o líder da equipe, tiver os seus componentes da equipe tiverem com essa posição de muito conflito, algumas coisas a gente pode começar a observar, assim, se as posições não estão bem definidas, né? Ou se tem várias pessoas responsáveis pela mesma atividade. Então, são algumas questões que o líder tem que estar atento, porque às vezes a forma como está sendo direcionado, o líder, se ele prestar atenção, muitas vezes a falha dele, né? A forma com que ele está conduzindo que não está legal, a forma com que ele está posicionando a equipe dele, ou a comunicação não está clara, ou as pessoas se sentem inseguras e querem marcar aquele posicionamento ali. E no estresse a gente não produz, né? No estresse a gente se defende. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque se a sua equipe está muito reativa, ela está muito na defensiva, está sempre querendo justificar, as pessoas estão tensas, o clima ali não está pesado, às vezes é a própria liderança que não está sabendo conduzir direito
as posturas, o posicionamento, não está claro quem faz o quê, as pessoas estão inseguras, porque num ambiente de estabilidade a tendência é a pessoa estar relaxada e aí ela vai produzir mais, vai engajar mais. Então o conflito ele não é problema, o que é problema é a forma com que ele é conduzido, né? Uhum. Ô, Cris, e cada vez mais fica bem definido por você a questão da importância da liderança, até mesmo conflitos podem acontecer por falta de posicionamento da liderança, né? Exatamente. Às vezes a comunicação da liderança não está legal, às vezes as pessoas não estão entendendo qual que é a função dela, às vezes tem mais pessoas designadas a fazer a mesma coisa. Então tem várias situações que geram conflito e às vezes a gente vai ver a própria liderança que não está conseguindo definir bem essa equipe, não está conversando direito com essa equipe, né? Então, assim, a sugestão que eu dou para os líderes é começar a ver se está repetindo isso, né? Se o conflito está sendo um conflito desgastante, se o clima não está bom, ele começar a observar o que ele pode fazer para contribuir com que ele dê segurança psicológica para a equipe dele. Porque as pessoas precisam de estar seguras num ambiente tranquilo para elas produzirem. Porque num clima de ameaça, né, onde você está ameaçado do seu emprego, onde você está ameaçado do seu resultado, onde você está, o que você fala tem que ser muito medido, o jeito que você fala tem que ser muito observado, e isso te trava. Então, essa equipe, com certeza, não vai ser uma equipe de alta performance. Tá. Podemos passar para a segunda pergunta, então? Podemos. O que fazer quando o colaborador não gosta que chama a sua atenção? Assim, existe, né? Existe colaborador que é muito mais sensível, né? Eu costumo falar que a gente precisa de entender que tipo de liderança que aquele liderado precisa, porque, na verdade, quando a gente vê assim, até a gente estava conversando isso outro dia com o pessoal da mentoria, quando fala assim, qual que é o tipo ideal de líder, né? Aí eu vejo as classificações assim na literatura, a gente vê, tem o líder águia, o líder tubarão, o líder macaco, não sei, assim, tem várias classificações, né? E eu não gosto muito disso, porque, na verdade, a gente não é um modelo fechado, né? E a equipe, quando você tem uma equipe, você tem pessoas de diferentes posicionamentos, de diferentes sensibilidades. Então, por exemplo, quando eu tenho um liderado que não gosta de ser chamado a atenção, eu tenho que ter um acesso a ele diferente do que uma pessoa que já é mais muito mais tranquilo, que você pode falar o que for, você não precisa de medir menos as palavras, né? Então, esse liderado que ele não gosta de ser chamado a atenção, você tem que chamar ele sempre individual, conversar com ele, explicar o que você quer melhorá-lo, né? O feedback ele tem que estar muito claro para esses colaboradores, e eu falo sempre que o feedback é uma ferramenta muito poderosa, porque nesse momento ele tem que entender que o líder está querendo desenvolvê-lo, né? Não é para chamar atenção, não é para diminuir, não é para apontar falhas, é para desenvolver esse colaborador. Então, um colaborador ou qualquer pessoa que não gosta de ser chamado a atenção, ele não está aberto a crescimento. Então, eu tenho que colocar isso para ele. Agora, eu tenho que ver em qual contexto que ele não gosta de ser chamado a atenção. Será que ele está sendo chamado a atenção na frente da equipe toda? Provavelmente ele não vai gostar mesmo. Será que ele não gosta de ser chamado a atenção porque a forma com que fala, ele é uma pessoa mais sensível e às vezes você é mais incisivo e ele não se sente bem? Essa pessoa você vai ter que acionar ela de uma outra forma. Talvez ela é uma pessoa muito melindrosa mesmo, ela é uma pessoa muito insegura e qualquer coisa que você fala com ela se sente muito insegura e ela é muito reativa. Então, assim, a gente precisa de entender isso. Mas o mais importante, agora você fala assim, não, Cristiane, não é comigo, é com qualquer pessoa que chama a atenção dela, ela não gosta, ela sempre está sempre na defensiva, ela está sempre sendo uma pessoa difícil de conversar, ela se coloca como vítima, ela é uma pessoa muito complicada mesmo, e não é só comigo, não. Então, não é a minha forma de abordar, é porque é dela mesmo. Essas pessoas, elas precisam de ter uma conversa, o líder precisa de ter uma conversa com ela muito, muito clara, que o objetivo dele é desenvolvê-la. Né? O líder tem que desenvolver a equipe dele. Então, eu quero tirar desse colaborador o melhor resultado que ele pode trazer para mim. E essa dificuldade dele de ouvir os pontos que ele precisa de melhorar faz com que ele não cresça. Então, na minha equipe ou na equipe de uma outra pessoa, se ele sair da empresa e for para outro lugar, ele vai ficar comprometido a carreira dele. Né?
Então, ele precisa de entender que quando eu estou chamando atenção para alguns pontos para ele se desenvolver, o objetivo é esse, para que ele melhore. Agora, é importante também a gente ver se a pessoa quer melhorar, né, gente? Porque às vezes eu vejo muito líder querendo, propondo melhoras para o colaborador e não preocupa de observar se esse colaborador quer realmente crescer. Porque quando a pessoa não quer crescer, não adianta você insistir. Né? Então, eu preciso de estar muito claro. Essa pessoa não gosta que chama a atenção dela, por quê? Se você perceber que ela não quer o crescimento, aí você, como líder, tem que decidir se você quer uma pessoa dentro da sua empresa, que não tá, dentro da sua equipe, que não está disposta a crescer. Aí é uma decisão de liderança mesmo. Tá? Mas a grande maioria, assim, pela minha experiência, a grande maioria que eu vejo, às vezes é a forma com que ele é chamado a atenção que ele não gosta, e são pessoas mais melindradas, são pessoas que você tem que ter mais jogo de cintura, tem que chegar primeiro, fazer o elogio, colocar os pontos que ele tem positivo primeiro e engrandecer esse ponto para ele desarmar, né? Colocar para ele o que você observa dele que é bom, do que onde que ele te entrega bem, quais são os pontos que você fica satisfeito com a entrega dele, e que para ele chegar no ponto de desenvolver do jeito que você quer, você precisa que ele acione algumas outras áreas que você está passando para ele. Então, assim, fora de contexto é muito difícil da gente, né, falar, assim, mas a grosso modo seria isso. Deixar claro que o objetivo daquela conversa é fazer com que ele cresça profissionalmente, e junto com ele a empresa vai crescer também. Com certeza, né? Com certeza. Que não são questões pessoais que são levadas em consideração. E mesmo porque, mesmo ele ficando, né, tem que deixar claro para ele assim, que ele ficando ou não na empresa, na minha equipe ou de outra pessoa, são competências que ele precisa desenvolver para ele crescer. Né? Então, quando a pessoa consegue enxergar isso, que é para o crescimento dela, eu vejo que elas aceitam melhor essa colocação. Né? Elas aceitam melhor serem chamadas a atenção no sentido de chamar a atenção para um ponto que ela precisa desenvolver. É diferente do que você falar assim, chamar a atenção porque parece que é um castigo. Né? Então, a gente precisa de posicionar muito bem isso aí. Okay? Tem mais uma pergunta aqui. Como lidar com um colaborador que se faz de vítima? Você já mais ou menos respondeu dentro dessa pergunta aí, mas quer acrescentar alguma coisa? A gente tem colaborador que, assim, antes de você começar a falar, antes de você terminar de explicar o que está acontecendo, ele já vem com um monte de justificativa e ele coloca como se tudo que poderia não dar certo, ele usa como justificativa. Então, assim, ou ele põe a culpa num computador que ele não tem, ou numa infraestrutura que está faltando, ou porque o outro setor não entregou para ele no prazo, ou porque está muito barulho na sala, ou porque choveu, não sei. Alguma coisa ele tem como justificativa e ele sempre se coloca nessa posição de justificar a falta de entrega dele, né? Esses colaboradores, eles precisam também de ter essa orientação, que o líder mostre para ele que ele está percebendo esse comportamento dele. E isso vale para qualquer outro comportamento que não seja adequado. Por quê? Porque a partir do momento que você, como líder, mostra para ele que é repetido o comportamento dele, então assim, hoje ele não entregou o relatório porque aconteceu isso, amanhã ele não vai atender bem o cliente porque aconteceu aquilo outro. Depois amanhã ele vai chegar atrasado porque choveu. Mas a cidade choveu para todo mundo, mas ele usa aquilo ali como justificativa. Então, o líder ele tem que colocar isso para o colaborador de uma forma que ele entenda que esse comportamento é um comportamento observado e não é uma questão só pontual, que esse comportamento dele se repete. E que você quer entender o que está acontecendo e onde que ele acha que você pode ajudá-lo. Porque você vai fechando o funil. Né? Eu falo isso muito, a gente tem que ir fechando o funil, dando opções para o colaborador, mostrando para ele o que não está adequado, oferecendo ajuda e cobrando resultado. Porque a partir do momento que você identificou, que você falou com ele onde ele precisa de melhorar, que ele está usando muita justificativa, que ele está muito preso em justificar ao invés de melhorar, que esse comportamento é repetitivo e que você quer ajudá-lo, onde você pode contribuir, porque você precisa do resultado. E você volta a pergunta para ele, né? Você joga o problema para ele. Então, eu tenho observado que você está sempre justificando. O que nós podemos fazer para isso não te prejudicar? Porque está prejudicando o resultado.
a sua entrega não está de Uhum. acordo. Então, eu acho que é engraçado porque no final a pessoa fala assim, ah, Cristiano, mas aí você fala que tudo é problema do líder, né? Nunca é problema do colaborador. E às vezes acontece que a grande maioria é mesmo, é o erro na condução. Porém, a decisão de ficar com o colaborador ou não, eu vejo que o líder tem muita dificuldade de decidir qual hora que ele decide isso, né? Então, quando a gente observa que essa liderança ela tem esse poder na mão, vamos dizer assim, ela que está com a caneta na mão, ela que decide se fica ou não, a gente precisa de entender o porquê que essa liderança não está conseguindo acionar essas pessoas para elas melhorarem nesse comportamento repetitivo dela. E se vai chegar uma hora, se ela não tem aonde desenvolver mais essa pessoa, se essa pessoa não está mais evoluindo, ou essa pessoa não está disposta a crescer, aí eu decido se na minha equipe tem espaço para uma pessoa que não quer crescer, ou se essas falhas dela, essas faltas dela, é o suficiente para demiti-la ou não. Né? Eu acho que tem que ter muita clareza nisso aí. Sabe? Porque quando as pessoas me perguntam assim, ah, eu tenho um colaborador na minha equipe que está sempre reclamando, ah, que ele está sempre justificando por que ele não entrega. E aí me vem a pergunta assim, por que o líder ele está com um colaborador que nunca entrega? Ele tem que mudar eu não posso ficar refém dessa situação, eu tenho que mudar o cenário, eu tenho que apresentar para ele o que eu estou observando e tenho que oferecer ajuda e tenho que cobrar o resultado, porque senão eu fico girando em volta do mesmo problema, né? E quem já me ouviu sabe, eu falo isso muito repetitivo, assim, eu repito isso muito, com todas as minhas equipes eu falo, gente, erro de rotina não existe. Um erro ele não pode ser de rotina. Se a minha equipe está com o mesmo problema, eu tenho que achar onde que está a causa desse problema. Não adianta só resolver ele pontualmente, porque ele está voltando a acontecer. Então, eu tenho que agir na causa. Né? Então, a gente precisa de estar muito atento nisso. Eu acho Ô, que, Cris, às vezes, acontece que os gestores, as lideranças, às vezes falta também autonomia. Né? Nas empresas grandes, às vezes a gente vê o seguinte, essa liderança intermediária, às vezes ela não tem autonomia para decidir quem fica na equipe dela ou não. Então, ela fica meio amarrada, porque ela vai até um ponto, mas ela não é ela que decide no final. Então, na verdade, ela não tem poder sobre a equipe dela no sentido de definir quem que ela quer que trabalhe com ela, quem que ela acha que deve ficar na equipe dela ou não. E isso é um grande problema. Nas empresas que têm muito nível hierárquico, muito verticalizado, a gente vê isso demais. Que o líder que está direto com a equipe, às vezes não é ele que define. E isso, gente, é um problema sério, porque você tira a autonomia dessa liderança. Então, a gente tem que estar prestando muita atenção nisso. Quem tem empresa que tem vários gestores abaixo, ou que ou que está no meio aí, né, nesse sanduíche aí, que tem que responder à alta gestão e tem um liderado embaixo, logo embaixo, esse papel tem que ficar muito claro até onde vai a sua autonomia. Porque senão a sua liderança fica comprometida, né? Então, eu tenho que entender porque eu não posso cobrar resultado. Então, assim, se eu estou, muitos líderes me perguntam isso, né? Bom, eu sou cobrada o resultado, mas na hora de tomar a decisão, a liderança superior não me dá autonomia. Então, essas pessoas que estão, porque o que eu mais atendo são essas pessoas no meio do sanduíche aí. O que eu falo é o seguinte, conversa com essa liderança superior à sua, porque eu só posso exigir resultado se eu dou autonomia. Então, se você não tem autonomia suficiente para entregar uma equipe eficiente, você tem que deixar isso claro, porque senão a incompetência fica com você. Então, é mais ou menos pontos pilares, lá lava minhas mãos, né? Olha, tudo bem, eu não tenho autonomia, então também não tenho como entregar o resultado. Eu poderia entregar um resultado muito melhor, mas eu não tenho essa autonomia que eu precisava ter sobre a minha equipe. Porque senão fica um desgaste, porque eu tenho que saber até onde que eu desgasto com essa minha equipe. Por que adianta eu ficar desgastando, cobrando, se na hora de decidir eu não tenho poder de decisão? Eu fico totalmente vendida. Né? E a sua liderança superior tem que saber disso, porque senão você fica como incompetente para ele também. Sim, ô Cris, e quando isso acontece, essa questão do líder, que sempre se faz de vítima, né? Que, não fiz Não, o isso, líder não, o ele colaborador, sempre... né? desculpa, o colaborador, quando ele tem esse comportamento de cheguei atrasado porque choveu. Um dia eu cheguei atrasado porque não sei o quê. Eu não entreguei. Ele sempre tem uma justificativa.
e não acontece a cobrança da liderança da mudança desse comportamento, a equipe como um todo começa a se sentir incomodada com isso, né? Sim, com Acaba certeza. contaminando todo mundo. Porque Com está cer- todo mundo aqui trabalhando, ralando, cumprindo o horário, e aí às vezes cria um burburinho entre os outros colaboradores que é extremamente desgastante Sim, para o ambiente de sim. trabalho, Sim. né? Eu estou vendo o comentário aqui da Renata, ela falando que é importante a autonomia ser com maturidade. Realmente, assim, a gente precisa de estar, só precisa de estar claro a autonomia. Eu não posso dar autonomia para uma pessoa que não está preparada para as consequências, qual que é o desdobramento daquelas ações dela ali, né? Mas ela tem que ter a autonomia dela definida. Não que a autonomia, eu não estou falando que a autonomia das pessoas o líder tem que ter autonomia 100% de tudo, não. Vai depender do grau de maturidade, do grau do nível de desdobramento que essas decisões deles vão tomar, né? Por exemplo, às vezes eu tenho alguma pessoa ali dentro financeiro, vamos supor, alguém que trabalha dentro de uma área, por exemplo, de uma PME, que às vezes são valores muito altos. Às vezes uma decisão tomada errada ali tem um desdobramento muito, muito importante, né? Então, eu não posso dar autonomia para os meus líderes abaixo de mim, porque essas pessoas não têm esse corpo ainda para poder tomar essas decisões. Então, eu não posso dar uma autonomia para uma pessoa que não está preparada. Mas tem que deixar claro para essas lideranças o porquê que ela não tem, até onde vai a alçada dela, porque aí o jogo você pode jogar o jogo, né? Porque eu sei quais são as regras. Então eu tenho que chamar essas minhas lideranças e falar assim: olha, até aqui você tem autonomia, daqui para cá você não tem mais. E isso tem que estar claro, porque esses líderes intermediários, eles têm que saber até onde eles podem ir. E a partir do momento que eu sei até onde é a minha autonomia, eu vou liderar de acordo com isso, né? Porque as consequências, elas são, a autonomia, ela é adquirida a partir do momento que essas pessoas vão se mostrando maduras, que elas vão se mostrando que ela tem um entendimento do todo, que elas conseguem entender qual que é o impacto das decisões delas. Então, isso tudo faz com que eu defina o campo de cada um. O que não pode é eu entrar numa situação de liderança sem saber até onde eu vou. Isso às vezes a gente vê muito, e isso é complicado, né? Então, a autonomia ela não tem que ser total, não, porque isso aí você vai conquistando à medida com que você vai desenvolvendo aquilo ali, né? Às vezes você tem um colaborador que você está preparando ele para assumir uma liderança, então você não pode dar uma autonomia para ele, porque ele não tem ainda a ideia do todo, então isso aí a gente vai subindo aos poucos. Agora, a gente falando de colaborador, desse colaborador que não aceita, ou esse colaborador, então, assim, todas as posições por que a gente acaba voltando na liderança? Porque todas as posições que foram colocadas aqui, tanto como colaborador que não gosta de ser chamado a atenção, colaborador que não. Que foi a outra? Que não gostava de. Que se faz de Que vítima, se faz de vítima. o que fazer quando o colaborador não gosta de chamar sua atenção, como lidar com o colaborador que se faz de Isso. vítima e o que fazer para evitar conflito na equipe. Isso. Olha que interessante. Parece, a primeiro momento, que o líder não pode contrariar o colaborador. Às vezes a gente vê a liderança meio com medo, assim, ou então se sentindo. Às vezes o colaborador se sente no direito de pressionar o líder, porque para ele ser um bom líder, ele tem que ser permissivo a tudo que o colaborador quer. E não. O líder, ele é o educador ali. E cabe ao líder falar não, cabe ao líder pôr limite, cabe ao líder desagradar. Líder não pode ter medo de desagradar a equipe. Então, porque o meu colaborador não gosta de ser chamado a atenção? Mas espera aí, como assim? Né? Não tem problema ele não gostar. Eu não posso ser desrespeitoso, eu não posso ser agressivo, eu não posso fazer eles em situações de humilhação, fazer isso na frente dos outros, mas a partir do momento que eu chamo essa pessoa numa conversa, que ela tá sendo bem conduzida, que eu estou explicando, que eu estou tentando fazer com que ele se desenvolva. Ele gostar ou não, não faz a menor diferença dentro do processo de evolução dele, porque ou ele vai sofrer mais se ele não aceitar, ou menos se ele tiver uma aceitação e for mais maduro. Mas eu tenho que entender também
que ele ficar chateado comigo faz parte do meu processo. Porque eu não tenho como desenvolver equipe, gente, sem desagradar. Então, às vezes a gente fala assim, a pessoa é muito difícil. Você sabe por quê? Porque a sua equipe provavelmente é mais imatura do que você. Porque senão você não era líder deles. Então, muitas das vezes que a gente vê as pessoas falando assim, as pessoas são difíceis, são porque a maioria das vezes é por questão de imaturidade ainda. E eu, como líder, eu não posso entrar no combate, no embate com eles, de ficar ali frente a frente, né? Porque eu tenho que entender que ele vai doer, que ele vai chorar lá no banheiro, que ele vai ficar triste, que ele vai desagradar. Mas se eu tiver firme, e aí precisa muito de você estar segura do que você faz. A gente conversa muito dentro da mentoria, né? Nos treinamentos a gente fala muito disso. Por quê? Porque eu tenho que estar segura do que eu estou fazendo. A partir do momento que eu estou te proporcionando uma oportunidade de crescimento, eu te desagradar vai fazer parte. Porque vai doer. Porque você vai precisar, eu vou precisar de te conduzir. Eu não vou poder deixar você fazer tudo que você quer. Então, tirar não da é zona de meu, conforto, né? né, Cris? Aí não é todo mundo que gosta, né? Vai. E não é todo mundo que gosta, só que eu tenho que entender, por exemplo, eu não posso deixar de fazer porque aquele colaborador é difícil. Às vezes ele não é difícil, às vezes ele é imaturo. Então, às vezes o colaborador fica chateado com você hoje, daqui a 6 meses cai a ficha dele, fala, nossa. Aí daqui a 2 anos ele vai encontrar com você e fala assim, nossa, você foi uma divisor de águas na minha vida. Nossa, aprendi muito com essa minha liderança. Mas no momento ele ficou muitas vezes chateado com esse líder. Ele acha que o líder não confia nele, quando o líder não deixa ele fazer o que ele quer, às vezes ele acha que o líder não confia, às vezes ele acha que o líder está como que eu vou falar? Tirando a oportunidade dele de mostrar resultado. Às vezes ele acha que o líder só acha que um da equipe que é capaz que ele não é. Então, essa situação toda que vai crescendo ali em volta vai gerando conflitos, né? E aí, a primeira fala minha foi isso, o conflito não é problema, o conflito ele é interessante. É bom ter conflito. Uhum. Agora, a gente tem que ter maturidade para conduzir esse conflito aí. Então, a equipe, alguém da equipe não gostar, alguém da equipe não gostar de ser chamado a atenção, alguém da equipe não gostar de receber um não, alguém da equipe ter desculpa para tudo, isso é fuga, né? A pessoa está querendo tentar dar um jeito de se dar bem ali naquele momento onde ele ficou acuado, né? Sentindo que ele não fez a entrega dele. Mas isso faz parte. Isso não é problema. A liderança tem que estar com isso muito segura, que faz parte da vida dele ser a pessoa que vai falar o não. Pai e mãe não falam não. A gente não desagrada, o filho não fala que você é o mais chato do prédio, que você é o mais chato do condomínio, que você não deixa, que a mãe de todo mundo é legal, só você que é a chata, e passa por isso, né? Então, a liderança, os conflitos que existem, eles são naturais, porque você, enquanto líder, tem que ter um grau de maturidade maior e você está lidando com pessoas que estão iniciando na carreira. E elas vão ter reações de tentar ter conflito mesmo, né? E os grandes gênios são pessoas difíceis de lidar. Vocês já repararam isso? Porque a pessoa que tem um comportamento padrão, todo certinho, geralmente não são as pessoas que trazem grandes resultados, não. Então, as pessoas, às vezes, geniosas são sensacionais. E a gente vai ter que ter essas pessoas na equipe também. Eu tenho que ter uma equipe plural. Eu não posso ter uma equipe só de gente legal, que não tem conflito, que é tudo bom todo dia. Não gera crescimento. Tá? Cris, então, eu acho a Valéria fez uma pergunta, deixa eu ler aqui para você, só por conta do nosso tempo, né? Como lidar com o líder que não está dando o devido exemplo e não aceita a colaboração da gerência? Mas a gerência é acima dele? Como que é essa hierarquia aí? Sim, é gerência, líder e equipe. Então, como é que é? Deixa eu entender. O líder não... Tem a equipe e o líder não está dando o exemplo que ele deveria dar e não está aceitando a colocação da gerência. Ou seja, a gerência deu uma orientação para ele e ele não está cumprindo com aquela... Tá. Com a determinação ou com os princípios daquela empresa. Tá, então olha só. E aí ele não está dando exemplo para os liderados. Tá. Assim, a liderança, por exemplo. Não tem como eu ser um líder que eu não dê exemplo.
Não existe isso. Eu posso falar 1000 vezes uma coisa e se eu, né, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, em casa. Você fala com seu filho que ele não pode dirigir bebendo. E você vai no churrasco na casa do seu amigo, vai numa festa e volta bebendo, bebe e volta dirigindo. Você pode falar 1000 vezes com seu filho que o exemplo que você está dando para ele é o que vai prevalecer. E isso vale na liderança. Então, a liderança ela só pode entender de uma forma. Ela tem que fazer o que ela fala. Né? Ela tem que ser o exemplo. Se ela não for como exemplo, não vai funcionar. E ela não pode cobrar da equipe um posicionamento que ela não tem, porque não vai funcionar também. E a gerência que está acima dessa liderança, a partir do momento que ela chamou, ela observou, né? Ela chamou esse líder dela, explicou o que está acontecendo, apontou para ele. Se ele volta a repetir o mesmo comportamento, se ele não dá o exemplo do que ele prega, ou se a empresa gostaria que ele tivesse, que a equipe tivesse um comportamento, mas que ele precisa de assumir esse comportamento primeiro, senão não vai conseguir isso da equipe, se ficou claro para essa liderança, se ele entende qual que é o porquê que ele tem que mudar esse comportamento dele, qual que é o objetivo da empresa com isso, já foi dito para ele, já foi explicado, ele já entendeu, você já tem certeza que isso está bem explicado, foi bem posicionado, e essa liderança continua não fazendo isso, eu acho que tem que colocar ele numa situação de que ele tem que mudar ou ele não pode ser líder mais, porque eu não consigo fazer de outra forma. Né? Então aí a responsabilidade não passa mais a ser do líder, passa a ser da gerência. Eu colocaria a gerência em xeque. Se eu fosse a dona da empresa e estivesse vendo uma situação dessa, eu ia querer entender por que a gerência admite que esse líder dela não tem um comportamento adequado. E aí a gerência vai ter que me responder. E aí a gerência vai ter que apertar esse líder. E esse líder, aí a gerência vai chegar no ponto que ela vai entender o seguinte, ou é a cabeça do líder ou é a minha. E vai chegar para esse líder e falar, olha, ou você muda, ou um de nós dois aqui estamos numa situação, já ficou insustentável, eu já te expliquei, já passei para você o que precisa de ser feito, você não mudou o seu posicionamento, você tem alguma dúvida por que tem que ser feito isso? Não, não tem. Você entende por que tem que ser feita essa mudança? Entendo. E ele continua não fazendo, aí, gente, entre a minha cabeça e a dele, vai a dele. Simples assim, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? É o que eu falo, eu não consigo fazer de uma outra forma, tá? Eu não tenho outra saída. Tem uma outra pergunta aqui. Falando aqui. Cris, o peso de promover bons técnicos, porém sem perfil para liderança. Ah, isso aí foi assunto lá da nossa mentoria, né? Fogo no parquinho, isso aí. Fogo no parquinho. Gente, o líder, escolher a liderança não passa pela capacidade técnica. Eu tenho que ter um perfil, as competências para a liderança são completamente diferentes das competências para um perfil técnico bom. Hoje eu consigo falar com vocês assim, a Valéria Mentoria pura. Hoje eu consigo falar com vocês assim, se você imaginar, vamos ver você, Renata, que fez essa pergunta. Quando você entrou para a área que você está hoje, você era uma ótima técnica na área que você estava? Não era. Às vezes você vai assumir uma liderança de uma área que você nunca trabalhou na vida, que você não sabe nem que você vai lá chegar lá, vamos supor, eu vou chegar lá hoje para ser líder lá da UPME, eu vou perguntar assim, o que é o O, o que é o P, o que é o M, o que é o E? Não sei. Tem nem ideia. Mas se eu tiver as competências como uma boa líder, você vai ter confiança de que eu vou conseguir fazer com que a minha equipe entregue. Porque, gente, o líder ele não tem que ser melhor, ele não tem que saber mais do que a equipe dele, não. Isso é um erro total. Eu, como uma líder, se eu for uma excelente líder e se eu for um pouquinho esperta, eu vou contratar as melhores pessoas no mercado técnico para ficar na minha equipe. A Renata está rindo. A Renata era assistente social, foi assumir o PME. E é isso, e brilhantemente, né, Renata? Então, assim, por quê? Porque as competências como líder não necessariamente ela não tem nada a ver. Eu posso ser um excelente técnico. Aliás, as empresas pecam muito nisso, porque elas promovem os bons técnicos para a liderança e perdem o bom técnico e não ganham um bom líder.
né? Sim. Então, o que te faz pensar que o técnico vai ser um líder? Não sei, porque ele como líder, ele como técnico, ele é responsável pelo serviço dele, pela entrega dele. Ok, ele é um excelente técnico, então ele entrega muito bem, porque ele domina ali tecnicamente. Agora, na hora que você passa ele para a liderança, ele vai ser responsável pela entrega dos outros. Será que ele consegue fazer com que os outros entreguem na qualidade dele? Porque o líder, a função do líder é essa. Uhum. Né? Então eu tenho que prestar atenção no que eu estou pedindo, porque se eu estou pedindo um bom técnico, eu estou precisando de um bom técnico, eu estou precisando de um líder. Porque se eu estiver precisando de um líder, eu tenho que procurar competências de liderança para esse cargo e não um bom técnico. Tá? Então, Perfeito. senão a gente vai para a liderança, então a gente precisa de entender que esses conflitos que a gente tem, muitas das vezes é mais por imaturidade da equipe e das pessoas que estão começando ali, né? Se você pensar nas suas reações há 2 anos atrás, você ficava muito mais chateada com alguma coisa que te abordavam, você era muito mais melindrosa, porque quanto mais inseguro você mais sensível você fica, né? Então, a gente precisa de entender com esse contexto, quando eu falo que um colaborador não aceita ser chamado a atenção. Às vezes é porque ele está imaturo mesmo. E às vezes dele não gostar faz parte. Não tem problema ele não gostar. Tudo bem, tá? Cris, vamos para outra Fizer... pergunta? Vamos, tem uma aqui também. Pode fazer Esse- aí. Aham. Nosso tempo aqui tá corrido hoje, o Então negócio tá vamos. bem concorrido Tá. aqui. Olha, esse tema O de. que fazer? Pode falar. Nós vamos ter que fazer outra live sobre liderança, pelo É, que eu estou vendo aqui. É. O que fazer quando o líder é tóxico? Essa daí é bem pesada, né? Ixi, mas tem muito, hein? Tem muito. Aham. Porque quando a gente está falando até agora, a gente está falando de um líder bem posicionado, né? De um líder maduro, de um líder que tem um posicionamento de ajuda com a equipe, né? Que é o papel dele de desenvolver as pessoas. Porém, a gente percebe muito nas empresas que às vezes o problema é a liderança, né? É o líder tóxico. Quando a gente fala em líder tóxico, a gente fica muito amplo, né? Porque ser tóxico ele pode aparecer de várias maneiras. Eu posso ser aquele líder que eu instigo a competição entre a minha equipe. Eu sou um líder que eu coloco as pessoas para baixo, que nunca o que me entrega é bom. O que entrega é bom, eu me aproprio daquilo ali como sendo meu, né? Então, a gente começa a perceber que tem várias formas de eu ser tóxico. Então, às vezes, quando você fala assim, essa pessoa que perguntou está imaginando o líder dele, né? E as outras pessoas que já que estão em outras empresas ou que já tiveram essa vivência, elas pensam que em outra pessoa. E a forma de toxicidade é completamente diferente. Então, eu posso ter um líder que promove esse tipo de insegurança dentro da equipe dele, né? Onde ele não dá espaço para as pessoas colocarem as suas opiniões, sempre a dele que é a verdadeira, sempre a posição final é a dele, aonde ele chama a atenção das pessoas numa reunião, na frente de todo mundo. Então, você imagina como que eu, né, sou uma colaboradora e quero dar uma sugestão, porque como eu estou na ponta ali, como eu estou com o meu cliente, ou como eu estou com um processo na minha mão, eu que participo ali do dia a dia, eu tenho uma ideia que resolveria bem o problema ali. E que às vezes o meu líder não está enxergando, e que não tem problema nenhum. É normal que as pessoas que estejam na ponta consigam ter soluções melhores mesmo. Mas o meu líder, ele é um líder que no dia que eu fui dar a minha opinião, ou ele me, me ridicularizou, ou ele fez pouco da minha colocação, ou ele me coloca sempre. Eu saio com a sensação de que eu não sou capaz, né? Ele me deixa com a sensação de que eu sou menor. E isso vai minando, sabe? Assim, você vai criando um clima ali que a pessoa vai ficando cada vez mais retraída, cada vez menos participativa, cada vez com mais medo de falar o que ela pensa, cada vez com mais acreditando, ela começa a acreditar o que o líder acha dela.
Porque ela começa a achar que ela é incompetente, ela começa a achar que ela tem uma capacidade inferior do que a dele, ela começa a achar que começa a achar que aquilo ali, ela nem percebe mais que aquilo ali não está normal. Porque passa a ser uma rotina a forma com que ela é tratada, a forma com que a pessoa enxerga ela. Então ela começa a achar que ela não é competente. E às vezes é o contrário, às vezes o líder está com medo dela. Às vezes o líder inseguro, ele não quer que aquele colaborador ali, ele não entende. E aí que eu falo como que é difícil você pegar um bom técnico e ele é líder, porque na liderança ele tem que entender que quanto melhor a sua equipe for, melhor você é como líder. E tem líder que entra em competição com a equipe. Ele acha que se tem alguém dentro da equipe que sobressai, isso é uma ameaça, ele se sente ameaçado. Então, o que acontece? Você fica num clima péssimo, você fica insegura, você fica achando que você realmente não tem competência para aquilo ali, ou você quer dar uma ideia boa, que aquilo ali funcionava, e a pessoa não quer acatar aquilo ali simplesmente porque a ideia não foi dela. Porque o próprio líder se coloca contra a equipe, ele entra numa zona de competição com a equipe dele, porque só ele pode ter ideia boa, tudo que é de bom é ele que resolveu, é ele que decidiu, foi ele que enxergou. O pior, às vezes a equipe tem ideias maravilhosas, ele não dá atenção para aquilo ali e depois ele entra com aquela solução como se ele tivesse tido uma ideia brilhante daqui a um tempo. Uhum. Né? Isso a gente vê assim. Isso mata mais do que a gente imagina, né? Assim, mais do que a gente imagina, isso acontece. E isso é um líder tóxico. O líder tóxico também é aquele líder que ele é arrogante, né? Ele coloca de várias formas a arrogância. O mínimo cuidado com as pessoas que estão ali, sabe, assim, que são pessoas como ele, que estão em posições diferentes, mas que não é do time dele. E eu acho engraçado porque às vezes o líder fala mal da equipe, eu acho isso assim, inusitado, sabe? Porque quando você fala mal da sua equipe, o líder tem que entender que ele está falando mal dele, né? Porque se a sua equipe é ruim, você é ruim. Ele que está comandando a equipe, né? Então, o líder, se ele for um pouco inteligente, ele vai falar que a equipe dele é a melhor do mundo, né? Mas a maioria das vezes eu vejo, às vezes, é esse líder inseguro. É esse líder que se sente ameaçado por alguém da equipe dele que é bom. Ele acha que essa pessoa vai pegar o lugar dele. Ele se sente ameaçado o tempo inteiro, né? Então, isso acontece. E isso aí é toxicidade, porque como que eu estou numa relação onde a pessoa que deveria me desenvolver me coloca para baixo? Essa pessoa me enxerga como uma ameaça. Essa pessoa me faz com que eu me sinta insegura. E eu começo a acreditar. E às vezes, gente, é tão louco isso, porque como eu entro como terceirizado, né? Como eu estou sendo vendo de fora, e a pessoa que vê de fora ela é privilegiada do que a pessoa que está na relação, né? Então não é porque eu sou mais inteligente, porque eu tenho mais experiência, não é só pela experiência, não. É pela situação de eu estar vendo o problema de fora. Então, quando eu vejo, eu não estou envolvida emocionalmente ali, eu vejo muitas situações que dá pena, assim, porque são colaboradores muito bons, são pessoas extremamente competentes, que poderiam estar contribuindo muito com a empresa, e essas pessoas estão totalmente aniquiladas lá dentro da equipe. São pessoas que não acreditam no potencial delas, e elas não acreditam mesmo, são pessoas excelentes. E você tem que falar com ela, você é muito boa, você é uma pessoa diferenciada. E essa pessoa começa a acreditar que ela não é. E ela acredita piamente que ela não é boa. Porque esse líder detona com ela. Então, isso é muito triste a gente ver e não é tão raro como deveria ser. Né? Não deveria existir. E a gente vê isso perfeitamente, né? Essas lideranças não conseguindo entender que ele precisa dessa equipe forte, que quanto mais forte for a equipe, melhor a entrega, melhor para ele, e que o lugar dele é um lugar de desenvolvimento, não é um lugar de desmotivar, de tirar essa criatividade, de tirar
a possibilidade de fazer um diferente, né, de contribuir, que o lugar dele é de escuta, que ele tem que escutar muito, ele não pode ser a pessoa com a palavra final sempre, né? O líder ele tem que tomar as decisões dele, sim, tem hora que ele tem que chamar a responsabilidade para ele, sim, porque se der errado, eu sempre falo isso, né, que a liderança é assim, se der errado a responsabilidade é do líder, e se der certo, o mérito é da equipe. E é isso, o papel do líder é esse, né? Então, é esse líder tóxico, e vale você, enquanto colaborador, ver até que ponto que você está, que vale a pena você estar nessa equipe. Até que ponto, porque assim, a gente vê as pessoas vendendo a alma, sabe? Assim, sofrendo com doenças físicas, com doenças emocionais, né? Com conflitos todos os dias. Então, quando a gente olha para você ver como que é interessante, a gente vai falando de conflito e você, quando você vai aprofundando, a gente vai acabando entrando na liderança. Porque a grande maioria dos conflitos é a má condução deles, não é o problema de ter conflito. Né? Então, você vê assim, você vai fugindo do tema. Então, você tem que... Não, peraí, nós estamos falando de pessoas tóxicas. Como que eu vou lidar com um líder tóxico? Se eu tenho abertura para falar com ele no momento certo, eu vou chamar e falar, olha, está acontecendo que eu estou me sentindo dessa forma, eu estou me sentindo desmotivada, eu estou me sentindo humilhada, isso não está me fazendo bem, eu acho que isso não faz bem para a equipe, não faz bem para a empresa, eu gostaria de ver como que a gente pode lidar com isso de novo, essa forma que você me chama atenção na frente dos outros não é legal. Aí a pessoa fala assim, Cristiane, mas aí ele vai me demitir. Porque eu não tenho eu sou a parte fraca do elo, né? E é mesmo, e corre o risco mesmo. Eu não posso falar para você assim, não, vai lá e faz isso que você não corre risco nenhum. Não corre. Aí o limite é seu, assim, de ver até onde que você vai. Porque se você está numa situação também de repetição, de humilhação, de estar sendo colocada para baixo, de não estar legal, e aí só você que pode medir até onde que isso vai, né? Ninguém pode falar para você qual que é o seu limite. Agora eu vejo pessoas adoecidas, passando por essa situação de repetição, de conflitos em repetição, mas são conflitos que não geram crescimento, são conflitos que geram diminuição de autoestima, diminuição de rendimento, diminuição na capacidade de acreditar nela. Então, são conflitos totalmente maléficos, não são conflitos de crescimento. Então, isso a gente precisa... Né, Cris? Muito. A gente vê empresas adoecidas. A gente vê setores adoecidos, pessoas que têm problemas de hipertensão, problemas de gastrite, problemas de insônia, problemas de autoestima, né? Aí se a gente entrar para o lado emocional, não tem fim. Mas isso aí é o limite de cada um, porque a primeira coisa que você pode fazer é conversar com esse líder no momento que você estiver sozinha com ele, no momento que ele estiver mais tranquilo. A maioria das pessoas falam que não tem essa abertura, porque geralmente esse líder ele já é assim, então ele não vai dar essa abertura mesmo, né? A outra seria ir no RH da empresa, fazer por escrito. E hoje a gente tem as leis aí de assédio moral, né? Que não é o assédio moral, ele não é assim, qualquer coisa me chamou atenção, vou lá, porque também a gente tem colaborador que usa isso como uma ameaça, não é? São coisas completamente diferentes. Eu chamar a atenção, eu promover o crescimento, eu gerar desconforto para o crescimento, isso não tem nada a ver com assédio. Assédio é outra coisa. Assédio é essa questão toda que a gente conversou até agora, né? De colocar a pessoa para baixo, de desmotivar, de desvalorizar, de adoecer, a equipe está doente. Então, quando eu entro num nível de fazer queixa no RH, aí você fala assim, Cristiano, mas ele vai me demitir. Pode ser que sim, mas você já deixou o registro. Aí deixa 1, deixa 2, deixa 3, a liderança superior vai começar, mas peraí, por que todo mundo está fazendo essa abordagem com esse liderança? Tem alguma coisa errada aí. Mas você corre o risco, sim, de ter uma retaliação. E as pessoas têm medo dessa retaliação. Então, o que acontece? Todo mundo começa a adoecer porque não querem ir para o embate, porque o embate pode ser que ela seja demitida, né? Então, isso é muito individual, porque a partir do momento que você está sendo lesada emocionalmente, fisicamente, você tem que reavaliar, porque é você que está permitindo isso. E aí não adianta, não tem treinamento, não tem o que eu possa te falar, não tem nada que eu possa te ajudar, porque você decidiu que o mais importante é você manter esse emprego a qualquer preço, mesmo que seja sobre a sua saúde física e mental. E aí é uma decisão sua, né?
E aí eu não posso ajudar, nesse ponto eu não posso ajudar. Mas é impossível você estar numa relação tóxica que você esteja bem, porque com o tempo você vai, você vai perceber que aquilo ali não está te fazendo bem mesmo. E o seu limite é você que tem que definir aí até onde que você vale a pena você ir nessa relação tóxica e até onde não. Como é na vida também, né? É uma Ô, Cris, decisão. estão vindo algumas outras perguntas aqui, mas a gente tem que concluir primeiro as que já foram enviadas e nosso tempo está quase acabando, Uhum. né? Tem muita gente Essa fazendo aqui foi perguntas sobre liderança aqui no coisa que eu tô com uma, mas é sobre liderança. Então, assim, a gente não vai poder sim, entrar, né? Respinga muito nós na vamos fazer liderança, outra, mas a gente, pra gente não é, confundir, né? Mas a gente nós vamos pode fazer fazer uma sobre outra, liderança. Uhum. sim. É, peraí, deixa eu ver aqui. No trabalho, taraná, tendo como administrar um boicote branco onde só os envolvidos têm conhecimento? Uhum. A liderança está envolvida? Sim, pelo jeito aqui, ó, como administrar um boicote branco onde só os envolvidos têm conhecimento. Ou seja, quem está envolvido tem o conhecimento de como vai funcionar, como funciona o determinado setor, e aí todo mundo faz um boicote. Tá, mas a liderança está participando disso ou não? Porque Não aí, sei, não porque, vi isso aqui na porque pergunta, não. a pessoa que perguntou podia, vamos fazer, vamos responder a próxima, e a pessoa que perguntou só define para mim se o líder está junto nesse boicote branco ou se é a Essa equipe. pergunta veio pelo Facebook, veio pelo Facebook. Ah, Eu não sei tá. se ela está aqui, Tá, se ela assim, está aqui ou se ela está no YouTube, acompanhando a geralmente, Cleia. geralmente o que que acontece? É quando a gente tem esse boicote que a gente fala boicote branco, é assim, é difícil de você, só quem está envolvido ali que está sabendo, né? As pessoas não, dos outros setores não conseguem perceber, o líder às vezes não percebe, porque quem está envolvido é assim, é numa dificuldade de entregar um dado, é na demora de fazer, mas não é uma coisa aberta, é velado, né? Eu imagino que seja isso, porque isso a gente vê muito. É aquele boicote velado ali, ele não é aberto, as pessoas não conseguem identificar. É uma dificuldade, é uma demora na entrega, é um corpo mole, mas na fala tem a intenção de ajudar sim, mas na prática não acontece. Então, é onde o discurso desprega da prática, né? Se o líder não tiver atento a isso, se o líder não enxergar isso, fica muito difícil. Fica muito difícil. Porque se a liderança não enxerga esse boicote aí, a falha está na liderança. Aí é por isso que eu falo assim, a gente acaba voltando tudo muito na liderança, por isso que é muito importante esses líderes estarem bem posicionados, né? Como a gente faz mentoria para líder, fica parecendo que eu estou querendo vender o peixe, mas assim, a gente roda, roda, roda. Porque assim, né? Você fala assim, mas aí você está querendo Uhum. vender a mentoria. Não é. É porque assim, quando você vê o boicote velado e o líder não consegue enxergar isso, como que você vai vencer um inimigo invisível? Né? É mais ou menos isso. Uhum. Então, quando eu tenho esses problemas velados, a liderança tem que estar muito atenta a isso, porque se ela não consegue identificar, o problema vai persistir, né? Uhum. Então a gente volta a falar de novo. Quando eu tenho um líder que ele está bem posicionado, esse tipo de coisa não acontece. Agora, quando eu tenho um líder que ele é tóxico, ou quando eu tenho um líder que ele é conivente com essas situações, quando eu tenho um líder que só ele que sabe tudo, ele não está aberto às novas ideias, ele não está aberto às novas contribuições, fica muito difícil. Então a gente acaba falando de relacionamentos difíceis, mas a gente vê que a condução é muito da responsabilidade da liderança. Por isso que o assunto acaba se misturando toda hora. Você vê, a gente está falando de relacionamento com pessoas difíceis, e na hora que a gente vai aprofundar, cai aonde? Cai na liderança. Porque se eu não tenho uma liderança bem posicionada, vem problemas de desdobramentos aí, um atrás do outro. Né? Certo. Agora, essa pergunta, nosso tempo já está, ó, por 5 minutos, ou Nossa. E eu menos tô com até. duas perguntas aqui no YouTube que a gente vai precisar de dar um alô pro Não, então pessoal do YouTube. responde aí da YouTube lá. Tá, porque Vai hoje a lá. gente está começando com o YouTube. Quero convidar vocês a inscrever lá no nosso canal, tá? Porque hoje a gente tinha pessoas que não tinham, não tem o Instagram, né? Então a geração aí da nossa idade aí acima dos 40 tá
patinando aqui no Instagram. Então, a gente começou a usar o YouTube para poder atender essas pessoas. Mas o que acontece? A gente nem divulgou, né, Adriana? Mas a gente precisa de divulgar isso mais. O que acontece? Aqui ela está perguntando quando o problema é o líder, né? Eu brinco porque às vezes eu entro numa empresa, a gente entra para dar consultoria na empresa, eu tenho vontade de demitir o dono da empresa. A gente brinca muito disso. Fala, o problema é o cara, é o dono, né? E aí o problema é mais sério. Mas por quê? Porque, novamente, essa pessoa não está preparada para ser o líder. Né? Ele é o dono do negócio, ele montou um negócio, o negócio cresceu, ele é um bom empreendedor e ele não tem essa liderança bem posicionada. Então, quando o problema é o líder, é muito difícil, porque eu não tenho como fazer. Se for numa empresa onde ele é só o líder, ele não é dono da empresa, mas ele é um líder ali, eu não tenho como me reclamar, ou eu não tenho como me posicionar sem não me colocar em risco. Porque eu vejo isso muito na empresa. Por que eu estou falando isso? Porque nesses anos todos, dentro de empresa, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, dentro de empresa, o que eu vejo é o medo das pessoas de serem demitidas quando elas se posicionam. E acontece retaliação, sim. Então, eu estaria sendo leviana se eu não falasse com vocês que você coloca sua cabeça a prêmio quando você se expõe, né? Principalmente contra um líder, né? Então, isso é muito de cada um, é o que eu falo, o risco existe, eu não posso falar com vocês assim, não, se posicione com essa liderança, é lógico que você não vai colocar esse líder em situação de desafiar, né, a autonomia dele, mas essa conversa franca, eu não tenho como sair de uma situação onde o líder provoca isso tudo na liderança de uma forma negativa, ou em mim, né? Então eu vou falar assim, eu diretamente. Então, se eu tenho um líder que ele me desmotiva, que ele não me respeita, que ele me coloca para baixo, que ele coloca minha autoestima em xeque, que ele está me adoecendo, que eu tenho dificuldades de buscar referências boas que eu tinha em mim, eu começo a não acreditar no meu potencial, porque essa liderança está me envenenando, né, ela é tóxica, porque ele não consegue conduzir bem, porque eu não me sinto mais à vontade, eu sinto que eu estou adoecendo, eu não tenho outra saída. Ou eu aceito isso, e aí, gente, a partir do momento que eu aceito essa relação doentia com essa liderança, eu não posso reclamar, porque a gente, quando a gente identifica e a gente fica, a gente está assumindo as consequências. Então, ele não vai mudar. Eu tenho que entender se eu tenho ferramentas, eu tenho que criar, desenvolver competências minhas que eu vou conseguir não absorver aquilo ali e não adoecer com aquilo. Não, olha, eu sei que ele é bruto, ele é grosso, ele me expõe na frente das pessoas e eu vou criar um sangue ali de barata para eu poder passar por isso à distância, né? A largo disso aí, isso aí não me atinge e é muito difícil isso. Ou então, porque aí são pessoas que não são comprometidas, né? São pessoas que conseguem, ele fala aqui, sai aqui, tudo bem. Eu estou aqui com o meu salário é bom e eu estou fingindo demência, né? A gente brinca assim, finge demência e toca o barco. E é meu foco é manter ali e tocar o barco, tudo bem. Agora, se eu estou adoecendo, se eu não estou conseguindo administrar isso, se eu me coloco numa posição de repetição dessa situação, eu tenho que assumir que é uma opção minha. E aí eu como consultora, eu não posso fazer nada, eu não posso te ajudar. Agora, o que eu posso te falar é que se você posicionar com esse líder, ter uma conversa com ele, que você não está se sentindo bem, que você está com a sua autoestima abalada, que você está doente, que emocionalmente você não está conseguindo produzir, que o seu resultado está cada vez pior, que você entrou num ciclo ali que não está legal. E essa liderança não mudar, e isso para você não está saudável, e aí o próximo passo seria ir no RH fazer por escrito, esse é uma atitude de risco, porque a gente vê retaliação sim, né? Volto a falar, então estou falando no YouTube a mesma coisa que foi a pergunta do Instagram. Eu não posso falar com vocês que isso é uma coisa que pode ser custo zero, não é, mas aí você que tem que decidir, porque a partir do momento também que você decide que dessa forma você não se submete, que você não quer se submeter a essa relação, e você tem isso muito claro para você, aí as consequências você vai assumir numa boa. Se for demissão, tudo bem. Se for criar uma oportunidade para esse líder repensar, e ele pode ser que ele mude, também já vi isso também,
da liderança, às vezes, não perceber que ela é tóxica, dela não perceber que ela é muito agressiva, e quando as pessoas falam, às vezes essa liderança se toca, porque ela começa a entender que ela está fazendo isso por insegurança dela, porque ela começa a buscar outras formas de melhorar. Também já vi isso, também já vi do líder não imaginar que ele fazia tão mal para essa equipe e ele cair em si e procurar ajuda. Então, é um risco, né? Mas aí é sempre aquela questão de risco-benefício aí, que é individual. O colaborador que tem que entender se vale a pena ou não correr esse risco. A partir do momento que para você não dá mais e que você não quer mais ficar nessa relação doentia e que para você é o basta, aí vale a pena uma conversa, porque o que pode acontecer é de você não estar mais nessa equipe e você também não está disposta a seguir mais com essa relação aí que está te fazendo mal. Então fica mais fácil, né, de tomar uma decisão. Agora, se você quer o seu emprego a qualquer preço, o preço é a sua saúde mental, física, e aí você está pagando por ela e você está consciente disso, e aí vale a pena você entender até onde que vale a sua aposta, né? Não tem mais o que fazer. Então, acho que a gente tem que colocar as regras muito claras e saber as consequências que ela traz, né? Então, tudo é risco, né? A vida da gente, a gente assume risco o tempo todo. Então, se eu aposto em manter uma relação doentia, eu estou assumindo que as consequências dela eu vou bancar, né? E que seja minha saúde mental, física, e aí, por aí a gente tem que ter esse nível de maturidade aí, de saber até onde eu vou, né? E aí a gente não pode mais ajudar. Tem que ter o ponto de equilíbrio para aguentar, né? Então faz boxe, dá uns murros lá no saco, lá no boxe, acha que é a cara do seu líder, ele descarrega lá e volta para trabalhar no dia seguinte com a cara de paisagem, né? Ou você vai entender que a doença é dele, que isso não te atinge, você vai conseguir se relacionar melhor. Agora, não adianta a gente ficar, porque eu vejo um desgaste muito improdutivo, sabe? Assim, às vezes eu vejo o colaborador juntando no grupinho, falando mal do líder, aí cria aquele mal-estar, aí cria fofoca dentro da empresa, aí o clima fica mais pesado ainda, e aí você entra você vai se afundando cada vez mais. Eu vejo as pessoas, às vezes, se contaminando do ambiente contaminado, retroalimentando aquilo ali, entendeu? O ambiente já não é bom. Aí você junta e faz um grupinho de WhatsApp falando mal do seu líder, aí você vai almoçar falando mal do líder, aí você volta com raiva do líder, aí você vai trabalhar no dia seguinte com volta. Então, é aquela história assim da mulher que fala mal do marido, o marido fala mal da mulher, sabe? Assim, ninguém obriga a estar junto. Então, a partir do momento que você está, cria defesas para você se contaminar o menos possível. E não entra nesse clima e se alimenta daquele veneno ali o tempo todo, porque isso só vai te adoecer mais. Então sai disso, sabe? Assim, olha, se você precisa de estar ali, se você acha que aquele salário ali vale mais do que a sua saúde física e mental. E eu não estou falando isso, gente, como sendo, fazendo juízo, assim, sabe? Assim, como se eu tivesse criticando quem aceita isso. Não, porque às vezes a pessoa precisa daquele emprego ali mesmo, às vezes ali ela é rimo de família, às vezes naquele momento ela não tem outra saída. E existe, né? Então, assim, quantas vezes eu já fiquei em situações que eu não achava que estava legal para mim e eu banquei aquilo ali, né? Porque eu não tinha maturidade, às vezes, suficiente, porque eu não achava que eu não tinha segurança que eu poderia ter voo mais alto. Então, isso tudo é um processo de amadurecimento. Agora, a partir do momento que você decide ficar numa relação, num ambiente que não é saudável, não fique reclamando daquilo ali e retroalimentando aquilo ali. Porque isso aí só vai te afundar. Então é você ficar patinando na lama. E isso não é legal. Aí não. Então, assim, não, eu sei que eu estou aqui por um período determinado, eu estou aqui no processo de aprendizado e o que eu estou ganhando vale a pena eu passar por isso. Eu sei que isso não está me fazendo bem, mas isso é momentâneo, ou eu tenho o meu limite, e a partir do momento que eu sei que eu estou numa relação profissional ali, que eu apostei de continuar ali, sabendo que ali é um ambiente doentio, mas que eu decidi ficar, eu tenho que abrir mão de algumas ferramentas, eu tenho que achar dentro de mim proteções para eu sair o mais ileso possível dessa situação e não ficar
fazendo ao contrário que eu vejo que as pessoas fazem. É ficar ali alimentando o ódio, alimentando, falando mal daquela liderança, se juntando com um grupinho do mal ali, né? Que a gente fala, cria aquele grupinho do mal e alimenta aquilo ali, o ambiente vai ficando cada vez mais pesado e as pessoas vão só afundando. Então, é uma decisão que você tem que fazer uma decisão inteligente. Né? Eu estou aqui, eu sei do que me faz mal, mas eu não posso provocar um mal maior ainda, eu não posso alimentar isso cada vez mais. Então, eu acho que a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente e não colocar a responsabilidade da relação com o outro, né? Porque eu não posso colocar a relação de um casamento frustrado no outro, a culpa é sempre do outro, o outro é que me machuca, o outro é que me maltrata, o outro é que é culpado, e eu estou aceitando ficar ali. Talvez por uma questão emocional ali que eu tenho que resolver, ou às vezes por uma questão financeira que eu preciso. Então, são vários fatores que me fazem me manter ali. Mas eu tenho que criar ferramentas para que isso aí não me destrua, porque senão eu estou fazendo uma autodestruição ali e não adianta, gente. Isso aí é uma decisão pessoal. Não adianta eu ir como consultora, não adianta eu te dar treinamento como liderança, não adianta eu te dar um treinamento como equipe, não, porque eu não consigo resolver esse problema. Mas você tem que entender que a sua responsabilidade nessa relação existe. Então, se você optou ficar, você está assumindo todas as consequências dessa decisão sua. E aí você tem que achar uma forma de sobreviver aquilo ali, sem aquilo ali te matar, porque senão você vai engolir o seu veneno e vai cada vez afundar, né? Então, quando eu posso, eu tento ajudar as pessoas nessa situação, assim, se o seu líder é um líder tóxico e você precisa de estar ali, você decidiu e eu não vou te julgar se você deveria sair ou não, isso aí é uma decisão sua. Agora, eu tento ajudar que você crie mecanismos para você se defender dessa situação da melhor forma possível. Assuma a sua responsabilidade nessa decisão e tenta levar da melhor forma possível e não afundar cada vez mais nessa lama e juntar com um grupinho que se afunda cada vez mais, porque não vai resolver. Né? E às vezes a gente vê muito isso. Né? Eu estou falando isso não é porque é uma coisa teórica, não é porque isso é o que eu vivo dentro das empresas mesmo. Eu vivencio as pessoas doentes e alimentando essa doença. E a responsabilidade chega num ponto que é dela também. Então, toda relação doentia, as duas partes têm responsabilidade. Então, eu tenho que abrir a minha cabeça e tentar sair o mais ilesa possível dessa situação ali, até eu criar força ou criar uma situação diferente para eu sair. Mas tem que ser consciente de que isso aí faz parte do jogo, né? Então, uma relação doentia, a partir do momento que eu estou com uma pessoa que eu tenho uma relação que não era saudável no meu ambiente de trabalho, mas que eu preciso de estar ali naquele... Eu cheguei à conclusão que eu preciso de estar ali, porque às vezes eu posso estar pensando num ambiente de servidor público, por exemplo. Eu não vou julgar talvez eu vou chegar à conclusão que eu não vou julgar um concurso que eu tenho há 20 anos, para aposentar falta pouco, ou eu lutei muito para passar nesse concurso e eu tenho uma pessoa ali que o ambiente ali não é saudável, mas eu não vou jogar fora. Então eu tenho que arrumar uma forma de sobreviver a esse meio ali. Mas eu tenho que estar consciente disso. Ou então eu vou ajudar o pau da barraca e vou falar, não quero, porque a minha saúde aqui, eu não tenho condição de bancar isso, eu vou sair. Vou sair de um casamento de 20 anos porque eu não estou feliz, antes eu não tinha condição de sair, agora eu tenho. Consegui, cheguei no meu limite, chegou no basta, né? Então, isso é muito importante. Então, gente, as relações doentias, as pessoas difíceis, elas vão existir sempre. É nessa empresa X, aí você muda para a empresa Y, na empresa Y também não é só na sua que tem gente louca, não é só na sua que tem gente desequilibrada, não é só na sua que tem gente que vai tipo para baixo, né? É a realidade. Eu vou falar isso porque eu não vejo uma empresa só ali que existe aquele problema. Existe. Esse problema você vai, e se você não encontrou uma pessoa tóxica no seu trabalho, você vai encontrar. Não se iluda, porque ela vai aparecer na sua vida, né? Mas um dia ou outro ela vai aparecer. Então, ali você vai ter que tomar a decisão de ficar ou não, e a partir do momento que você toma a decisão de ter uma relação
que ela não é saudável, você tem que achar forças dentro de você, ferramentas para você lidar com ela ali. Então, se a pessoa não... Estava com saudade dessa sinceridade coerente. Mas né? Porque senão a gente fica assim, ah, não, você vai lá, conversa com o seu líder, que o seu líder vai entender. Não vai, ele vai ter retaliação, sim. Às vezes ele não vai, né? Às vezes não tem como que eu falo assim, não tem essa questão da humanidade ali, ela não está sempre a flor da pele, não. As pessoas não estão sempre dispostas, não é todo dia que você encontra pessoas que estão preocupadas com o outro, preocupadas com o seu bem-estar, preocupadas em desenvolver equipe. Às vezes ele quer subir, às vezes ele quer poder, às vezes ele é viciado, ele fecha ali no poder dele, ele esquece pessoas, ele esquece relações pessoais, ele esquece história, ele quer o poder, é o objetivo de vida dele, é o poder. Então, nessas situações, cabe você a participar ou não. E ponto. E saber até que ponto que você vai se deixar alterar com isso. E é isso, gente. Não existe mundo perfeito, não existe empresa que só tem gente legal, não existe lugar que só tem gente saudável. A gente encontra com mais gente louca do que gente normal, né? Pessoas mais desequilibradas. Se você me falar aí que você conhece 10 pessoas equilibradas, eu vou te falar que você é uma pessoa de muita sorte, que você realmente sabe escolher as pessoas que você convive, porque nem sempre quem está com poder é a pessoa que tem equilíbrio para ele. Não é sempre a pessoa que está com poder que é a pessoa que está preparada para ele. Então, tem gente despreparada no poder, tem gente despreparada na liderança, e você pode estar nesse lugar aí, né? E você vai ter que ter ferramentas para poder lidar com isso, porque realmente é o mundo que é o mundo como ele é, né? Então... Cris, infelizmente, nessa realidade agora que a gente está vivendo de pandemia, até quem era equilibrado está ficando desequilibrado. Pois é, ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Os poucos saudáveis ainda estão com essa mais essa aí para levar, né? Mas a gente precisa de encarar as coisas com um pouquinho de chamar a responsabilidade para a gente, sabe? Porque a gente precisa de entender essa forma de lidar com o outro. A Renata que está falando para eu falar da mentoria. Pois é, Renata. Está na hora da gente encerrar. Infelizmente, ainda tem algumas perguntas para serem respondidas. Tá, vamos fazer assim, então. Nós vamos planejar a próxima live. Vamos fazer. Esse tema que o pessoal está pedindo. Vamos. Encerra aí, Cris. Então, falando da mentoria para a Renata e tá. o restante do grupo aí. Então, a gente está com uma mentoria, é um grupo que a gente fecha, um grupo com 10 pessoas. Foi um grupo que a gente conseguiu... que eu entendi que era uma forma de eu conseguir dar uma assistência, né, direta. É um grupo onde que a gente entra, a gente faz uma reunião onde a gente vai falar sobre liderança, sobre preparar essas pessoas, como escolher um líder, como que eu vou, até na forma de contratar, como que a gente vai fazer essa contratação, como que eu vou, quais são os critérios que eu tenho que ter para escolher uma liderança, como que eu preparo uma pessoa para chegar nesse ponto de liderança, quais são as competências que eu tenho que observar, que eu tenho que desenvolver, como que eu desenvolvo essa equipe. Então, a gente fala de tudo sobre que envolve liderança, tá? São 6 encontros de 1h30. A gente faz com esse grupo, onde a gente está ao vivo, eu vou estar conversando com vocês, é uma troca de experiência, é muito legal, porque a gente pega experiências de outras empresas e serve para a gente. Às vezes a gente não está vivendo, mas a gente já vivenciou, ou a gente consegue fazer isso de uma forma mais proveitosa, né? Onde que as pessoas trocam essa experiência. Então é muito legal, assim, a gente tem sido, eu estou muito feliz porque eu tinha muita preocupação de lançar um infoproduto e não ter o mesmo resultado que a gente tinha presencial, né? Porque a gente quer manter a qualidade de resultado e tudo, mas foi muito legal, assim, a gente está tendo um feedback muito bacana, e pelas perguntas, pela participação, eu sinto que as pessoas estão, parece que a gente está ao vivo, assim, a gente parece que está junto mesmo, né, assim, de estar presencial. Um grupo bem eclético, né, Cris? Um grupo, que era um desafio muito grande, porque dentro das empresas a gente sempre pega, assim, né, dentro da mesma empresa, mesmo ramo, ou a gente pega, por exemplo, pega a diretoria, depois a gente pega a superintendência, depois pega a gerência, estão sempre no mesmo nível, né? Pessoas mais ou menos dentro da mesma experiência, e esse grupo não.
porque esse grupo foi totalmente assim, gente com experiências diferentes, com tempo de liderança diferente, com empresas de tamanhos diferentes, tudo muito diferente, né? Não tinha muita uma base, então assim, eu fiquei um pouco, vamos ver como que vai ser isso, Adriano. Vamos fazer um grupo menor para a gente sentir como que vai ser. E foi legal, assim, porque a gente já está no último módulo, então a gente já pode falar que foi bacana, foi muito produtivo, né? A gente teve uma troca muito legal. E então a gente fala de tudo isso sobre liderança. Como que a gente vai escolher esse novo líder, como que a gente vai fazer um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador, qual que é a importância disso, como que a gente, baseado em que a gente vai fazer esse plano de desenvolvimento, como que essa liderança essa questão da hierarquia aí, como que ela se posiciona, né, quando a gente tem muitos níveis de hierarquia dentro de uma mesma empresa. Então a gente vai falando sobre tudo. Eu falo assim que as pessoas acham que eu estou dando indireta. Né? Fala, você teve que ir na empresa, acho que você está falando para mim. E não é, porque os problemas são os mesmos, né? A gente vai repetindo. Então, foi muito interessante, foi muito legal. Então, a gente vai abrir uma outra turma em agosto, Adriana. Quando que está a previsão da outra turma? Final de julho, né? Provavelmente final de julho a gente vai começar a outra turma. Então, a gente vai lançar. A gente vai lançar por aqui mesmo, né? Pelo Instagram, a gente faz o lançamento. Um dia a gente vai fazer essa live e vai fazer o lançamento dessa nova turma. A gente já está com uma filinha de espera aí, talvez a gente vai abrir 2, não sei como que vai ser. A gente está experimentando. No último módulo é individual, então eu pego essa pessoa, essa liderança, e a gente vai conversar sobre a empresa dela, a gente faz uma mentoria final individual, porque aí essas dúvidas já foram aparecendo durante a mentoria, e eles vão aplicando, e as dificuldades que vão aparecendo a gente vai anotando e tira a dúvida na última sessão. A gente não chegou nesse ponto ainda, a gente está no último módulo e a gente vai fazer com essa primeira turma aí dessa forma, tá? Então, é isso. Então, o produto é esse, a gente vai conversando aqui mesmo na live. Eu acho que a gente pode realmente fazer uma live sobre liderança, porque o assunto acaba puxando muito, né, para isso. As empresas estão percebendo que elas estão perdendo muitos bons técnicos e não ganhando essas lideranças. Então, eles apostam nas pessoas que são boas tecnicamente, mas não ganham bons líderes. E aí, no final, ela fica sem o líder que ela queria e sem o técnico que ela tinha, que ela treinou, que ela investiu, né, tecnicamente ali, e acaba se perdendo nisso. Então, a gente vai se falando por aqui, né? Eu queria agradecer a vocês pela participação. Foi muito legal. Revi muitas pessoas aqui que já fizeram treinamento comigo. Pessoas que estão interessadas também, que já entraram em contato com a gente, também estão aqui. Então, foi muito legal. Esse público que a gente tem conversado é um público muito interessante, porque a gente troca muita informação, são pessoas que já têm vivência também na liderança, então tem sido muito legal e eu amo fazer isso, é o que eu gosto, é o que eu escolhi para minha vida, então estou muito feliz, tá bom? Então a gente vai se falando aqui pelo Instagram, muito obrigada pela presença de vocês. Tá? Segue a gente lá no Instagram, a gente está sempre dando dicas, é um momento que a gente tem ali para trocar alguma informação também. Together by Krista Food, tá bom? Um beijo, pessoal. Reforça aí que no link da bio tem o link com todas as suas lives, redes sociais. Comenta com o pessoal aí. Tá, e as lives também estão lá, salvas, né? No Instagram, as antigas que a gente fez. O Spotify, você tá com o Spotify. Tô muito chique com podcast. Muito chique que eu estou, gente. Muito YouTube, legal. A gente tá começando. Facebook. A gente tá lançando. Cada dia a Adriana me põe minha cara em algum lugar e a gente tá começando, assim, dessa correria que a gente tá. Mas a gente tá lançando e vamos vendo aí como é que vai funcionar. Tá bom? Espero vocês, então, na próxima. Tá, quem quiser escutar o podcast, eu amo, porque eu ponho no carro, escuto, vou andando, vou na esteira, caminhando. Qualquer hora a gente pode colocar um foninho e ir escutando, tá bom? Um beijo, meninas. Obrigada, adorei ver vocês. Rever algumas pessoas. E até a próxima, então, tá? Vamos seguindo a gente lá no Insta, inscreve lá no canal do YouTube que a gente abriu hoje, tá bom? Um beijo, meninas. Obrigada pela Adriana, obrigada pela parceria aí, tá? Boa noite, pessoal. Beleza. Beijo. Tchau, tchau.